Boa tarde, cidadão, de volta na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo, Josivan Cardoso, ao Boa Tarde, cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde a todos que nos assistem aí pela TV Band. Prazer tê-lo conosco. Eu gostaria que o presidente do IGARNE, Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte, pudesse compartilhar com o nosso telespectador, né, uma visão panorâmica a respeito dos açudes do nosso estado que possivelmente beberam água, como se diz no popular, com essas últimas chuvas. Bom, Robson, é importante colocar que as chuvas começaram ali finalzinho de janeiro, fevereiro e foram acontecendo com mais intensidade em algumas regiões do estado, em outras regiões menos. Pequenos reservatórios, né, localizados em comunidades rurais, em áreas mais rurais, eles conseguiram reter água, inclusive sangrar e manter aí um sistema hídrico para aquelas pequenas produções, para aqueles abastecimentos menores, de forma mais confortável. Já os nossos grandes reservatórios, aqueles acima de 5 milhões de metros cúbicos, que são monitorados pelo Instituto de Gestão das Águas, que são os 47, né, no estado, esses reservatórios eles ainda não tiveram seus quadros de situação crítica, secos, volume mortos, significativamente alterados por essas chuvas que chegaram. É claro que determinadas regiões, com maior intensidade, puderam ter maior recarga e tirar reservatórios que estavam secos, produzindo até efeitos como não mais nem entrando em volume morto, que é cerca de 10% da capacidade, já ultrapassando isso. Então, em São João de Sabugi, por exemplo, nós tivemos 2 reservatórios que receberam nas primeiras chuvas mais de 7 milhões de metros cúbicos, reservatórios que têm capacidade aí entre em torno de 10 milhões, de 12 milhões. Então, você já teve aí um índice bom nos reservatórios. Grandes reservatórios como Armando Ribeiro Gonçalves, que tem 12,4 bilhões de metros cúbicos e chegou até o ano passado a ter 12% de sua capacidade, com previsão. Inclusive, eu estive presente, eu estive no Armando Ribeiro Gonçalves, né, na barragem, em 2 momentos distintos. No momento em que ultrapassou sua capacidade máxima, inclusive chegando bem pertinho da própria Cidade Nova, né, cobrindo até pela metade alguns postes, né, de prolongamento da barragem, passei de barco, de jet ski ao redor da própria igrejinha da Cidade Antiga. E há cerca de um ano atrás eu fiquei realmente estarrecido porque tive a oportunidade de poder andar a pé na cidade antiga que estava submersa há décadas, né? Então, para mim foi uma cena muito chocante. Como é que está hoje a situação da Armando Ribeiro? A barragem ela começou ali em agosto, setembro, tendo sua capacidade cada vez mais diminuída, chegando até em torno de 12% da capacidade hídrica. Quando entrou-se janeiro, também continuou nessa mesma situação, 13%. E aí as chuvas começaram a ter alguma contribuição agora para fevereiro e março. Nós conseguimos aí ter um saldo positivo de entrada de água na barragem em torno de 80 milhões de metros cúbicos, o que tirou a barragem de 13%, 12% para estar hoje com aproximadamente 17%. Então nós temos aí um pouquinho... Não é muito significativo, mas pelo menos parou de secar e encheu um pouquinho, né? Robson, nós tínhamos na simulação que ela entraria em volume morto, possivelmente agora em março para abril. Se não tivesse chegado esse mínimo de chuva, né? Se não tivesse chegado. Chegando, nós agora já temos a vida útil para chegar em volume morto até, por exemplo, julho de 2017. Caso parasse de chover hoje e não tivesse mais recarga nenhuma na barragem. O que nós esperamos, né, que tenha, sim, mais chuva e que possa levar água até a barragem. Outra barragem também que é importante colocar é a barragem Santa Cruz, que fica lá no Apodi, né? A barragem de Santa Cruz, ela também veio com o tempo, né, tendo a sua recarga hídrica diminuída, porque nós temos muitos usos, tem a adutora do Alto Oeste, tem toda a perenização do rio. Então, hoje nós também tivemos um incremento bom. Recebeu em torno de 35 a 40 milhões de metros cúbicos de água das chuvas que ocorreram. O Mari, ali em Upanema, nós fechamos a comporta de Umari, um ato de gestão de recursos hídricos talvez nunca tomado no estado do Rio Grande do Norte, mas para o bem. Nós fechamos porque o Rio do Carmo, perenizado pela barragem do Umari, tem água natural, pelas chuvas que ocorreram,
não necessitando de ter mais deflação, ou seja, saída de água da barragem para perenizar o rio. Então, neste momento, o órgão tem que chegar, intervir, o governo do estado com toda a responsabilidade nas questões de gestão de recursos hídricos, o governador deixou muito claro, toda a equipe tem que ter responsabilidade para nós tentarmos planejar o futuro melhor. Então, pensando no futuro melhor, das incertezas climatológicas de secas e cíclicas que acontecem, fechamos as comportas e hoje uma barragem que chegou a 8% já está bem mais dentro do sentido de 22% aproximadamente. Então, nós estamos a cada dia implantando o sistema de gestão junto ao usuário, conversando com o usuário, conversando com o agricultor, conversando com a CAERN, com todos que usam água, para poder juntos fazermos melhor a gestão e assim diminuir o impacto causado pela falta d'água. É aquele velho desafio, deixando claro para toda a sociedade. O governo do estado e a sociedade, os dois juntos, têm um grande desafio. Manter nos reservatórios do estado a maior quantidade de água possível, que ainda tem, em alguns, aquilo que está lá, por mais tempo permissível. Então, se eu hoje uso com racionalidade a água que eu preciso, não desperdiçando, não fazendo mais do que aquilo que é necessário, eu tenho tempo de vida útil maior. Então, esse é o grande desafio. E isso se faz juntos. Se faz em negociação, a palavra não é negociação financeira, mas é alocação, ou seja, negociação da água. Temos toda uma cidade, temos toda a área rural, temos um reservatório. Quanto eu posso usar desse reservatório para cada atividade, para cada setor? E assim conseguimos passar, nos últimos 2 anos, é importante colocar dados, nos últimos 2 anos nós já emitimos mais de 3.000 outorgas e licenças e autorizações de uso de água. Mas dentro de uma seca dessa, sim, porque anos atrás nós não estávamos conhecendo quem estava usando. Não tinha nenhum controle, né? Chegou exatamente uma pergunta sobre isso da Bernadette, que está em Macaíba. Ela gostaria de saber como é que se faz para licenciar um poço. Bernadette, ótima pergunta. Isso para nós que faz o sistema de água é muito gratificante ter a pergunta da sociedade para os órgãos. Porque até certo tempo ninguém queria não saber por uma questão de não ter a ideia de querer fazer parte do sistema. Ela complementou a informação que tinha vizinhos que fizeram poço, mas agora ela ficou sabendo, não sei como, mas ela ficou sabendo que agora é necessário fazer uma regulamentação, né? Isso. Na verdade, a regulamentação para construir um poço, ela já vem desde 97. Sempre existe. Sempre existiu, em 97. Tempo, né? Mas legislações ela vem se implementando, né? São vários aspectos. E aí nós aumentamos a capacidade. Então, para qualquer cidadão ou cidadã que queira ter um poço, ele tem que fazer 2 situações. Não há burocracia alta, nós conseguimos emitir aí dentro de 30 dias a autorização. Então, por isso que é bom até para o planejamento do próprio cidadão que quer fazer isso. Né, o pedido de licença de obra hidráulica, ele vai levar a documentação necessária que se encontra no site do IGARNE ou indo até o IGARNE, que fica aqui em Natal. Nós temos um programa que é o IGARNE itinerante, Robson, que vai até a sociedade, nós vamos levar uma equipe para os municípios e lá sentamos. Então ele vai ter Agora, Josivan, uma pergunta, acredito que cabe, né? Muita gente fica assombrado, assustado, muitas vezes de recorrer ao Estado, a uma prefeitura, para pedir um licenciamento, porque às vezes fica assombrado com a história da burocracia, porque demora, porque não anda, porque não sei o quê. O que dizer em relação a isso quando se trata de autorização para perfuração de poços? Pronto. E aí ele encontra todo o requerimento. Nós, dependendo da situação, que ele diga ao IGARNE para que ele quer o poço e quanto ele vai usar de água quando o poço estiver perfurado, ele usando, nós podemos até dispensar. É um documento, você recebe o documento, você é cadastrado, nós sabemos aonde está o poço, mas você pode ser dispensado, caso se enquadre dentro das faixas de uso de água e do lugar onde está sendo perfurado. Não tem cobrança ainda pelo pedido do licenciamento, então o cidadão hoje obtém a sua licença e a sua autorização de forma gratuita. Nós estamos planejando, porque o sistema tem que ter autonomia, tem que realmente ter sustentabilidade. E a outorga, depois que ele pede, perfura o poço, ele apresenta ao Instituto se aquele poço tem condições de dar aquela água que ele quer para usar. Tendo condições, o Instituto emite uma outorga de uso de direito da água. Então, este sentido, neste momento, o cidadão vai ficar regularizado
e não vai ser passível das punições que a legislação pede, e que nós já estamos fazendo tudo isso, né? Então, eu agradeço a pergunta e dizendo, hoje o Instituto já vem multando aquele empreendedor, aquele usuário que não está regular com o órgão. Então, as multas vão de 100 até 10 mil reais se for encontrado um poço, alguém perfurando um poço, ou alguém retirando água de um rio, de um poço, sem a devida autorização do Instituto de Gestão das Águas. Muito bem. Estamos conversando com o Josivan Cardoso, que é o presidente do IGARNE, Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte. Manda um abraço para nossos telespectadores que estão nos acompanhando pelo Instagram. João Vicente, obrigado pela audiência. Felipe Matos, Roberto Moura, Lucas Vinícius e Tony Robson, meu xará, Tony Robson, né, que está lá na FAPERN, né? Obrigado pela sua audiência, ele que foi do DCE, da UNP. Muito obrigado pela audiência de vocês. A pergunta aqui da Maria Clara, está nos acompanhando no Tirol. Ela gostaria de saber do Josivan Cardoso as expectativas que nós temos em relação ao abastecimento das águas de Natal, se nós já saímos da zona de perigo, como por exemplo o caso da Zona Norte. Não. Nós tivemos também, primeiro eu quero deixar claro à sociedade que a tomada de decisão de instalar o rodízio e o racionamento na Zona Norte, ela veio no momento correto. Os abastecimentos feitos por lagoas, que é o caso da Zona Norte, da Zona Sul de Natal, as lagoas são monitoradas pelo órgão e nós monitoramos o nível da lagoa, como qualidade de água também, mas levando em consideração a quantidade e o nível. Este nível ele é medido através da lâmina, ou seja, da quantidade de água existente. Neste momento em que se encontra uma cota que é chamada de decaimento da água na lagoa, nós tomamos as ações de gestão, que é chamar os usuários daquele manancial, das lagoas, e aí instalar a devida regra de uso para poder manter mais tempo sendo usada a lagoa. Então, a região norte de Natal, nós tivemos aí uma melhoria também no sistema, devido a dois fatores. O primeiro fator, as últimas chuvas que ocorreram, que nem é as chuvas predominantes da região ainda, porque as chuvas lá começam agora para abril, né? Abril, maio, junho, é onde chove ali nessas regiões das lagoas aqui, mas já tivemos alguma recarga, mas principalmente porque foi implantado o rodízio. Porque nós não iríamos implantar antes do tempo correto. Por quê? Porque eu não posso cessar a sociedade de ter direito à água. Então, a legislação não nos deixava e, tecnicamente, não havia amparo. O que é que quer dizer? Quando atingiu um certo volume, que a gente toma a decisão. Justificou-se o racionamento. Isso. Quando saiu do volume, saiu do racionamento. Isso. Saiu, aliás, não é? Não saiu, não. Nós continuamos e ela está em torno de 50%. Nós não tivemos mais incremento chuvoso e ela permanece tendo em vista esse rodízio. Então, é importante colocar que, a partir do momento desse monitoramento, nós vamos efetivar realmente a necessidade ou não da saída ainda do rodízio. Tem um telespectador que é da cidade satélite, acabou não escrever o nome dele ainda, mas é pelo WhatsApp a pergunta. Ele gostaria de saber se há algum plano, não sei se seria da sua área, mas se há algum plano para a recuperação do rio Pitimbu. Somos juntos. O Sistema de Recursos Hídricos do Estado é formado pela Secretaria de Recursos Hídricos, formado pelo Instituto de Meio Ambiente, que é o IDEMA, e pelo IGARNE, com a parte da gestão das águas, com a operação da política da água, e a CAERN. A CAERN como concessionária de águas, que tem uma atividade bem específica, que é fornecimento de água potável, coleta, tratamento e esgoto. Os outros dois órgãos, IDEMA e IGARNE, são os órgãos operadores da política, uma de meio ambiente e uma de recursos hídricos. Então, estes órgãos unidos têm a responsabilidade juntos de estar monitorando a questão ambiental e a questão hídrica. Então, nós hoje já temos um plano de gestão que foi elaborado em 2005 e esse plano de gestão elaborado em 2005 nós estamos agora retomando a situação de que encontramos para verificar o que podemos realizar na recuperação do Rio Pitimbu. Agradeço a participação do Josivan Cardoso, presidente do IGARNE, Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela sua presença no Boa Tarde, Cidadão. Nós é que agradecemos, inclusive os nossos colegas estavam também aí, como o Tony Robson e outros que nós temos também o conhecimento. Um abraço a todos. Ficamos por aqui com Boa Tarde, Cidadão, ao vivo, com a sua participação sempre. Continue ligado na Band Natal com os donos da bola. Um grande abraço e até amanhã de volta com o nosso programa. Valeu! Boa Tarde, Cidadão. Oferecimento. Supermercado Nordestão.